Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 56 minutos. Estamos aqui com a permissão e pela vontade de Deus para começarmos mais um programa Falando de Jesus nesta terça-feira, exatamente 24 de janeiro do ano de 2017, com muita alegria e satisfação, recebendo um mensageiro que já está presente aqui no estúdio da Rede Popular, a missionária Cristina, lá da Igreja Batista, exatamente Pentecostal, Monte Sinai, certo? Exatamente, então já está presente a missionária Cristina,
da Igreja Batista Pentecostal Monte Sinai, do bairro de Barcelona, esta que está responsável hoje, nesta tarde de terça-feira, abençoada com esse sol maravilhoso, com esse calor abençoado que Deus dá para mim e para você, para que nós possamos exatamente suportar, porque Ele sabe tudo que você pode aguentar. Deus não dá um fardo para você se você não pode aguentar. Deus não dá nada para você se não for da permissão dEle e também pela vontade dEle, porque Deus é o Criador do céu, da terra, Ele é o Criador de todas as coisas e Deus é amor. Como nós ouvimos aqui na canção, amor verdadeiro, Deus realmente Ele nos ama ao ponto de não nos extinguir da face da terra, ao ponto de nos dar uma oportunidade de nós reconciliarmos com Ele, ao ponto de nós exatamente nos arrepender dos nossos pecados, ao ponto de nós realmente se fazer aquela aliança de volta para a casa do Pai. Amor verdadeiro. Deus é o único realmente no planeta Terra que tem esse verdadeiro amor por mim e por você. Não que você não ama ninguém, mas eu tenho certeza, a forma que você ama a sua esposa, a forma que você ama seu filho, a forma que você ama o seu trabalho, a forma que você ama o seu patrão, a forma que você ama os seus filhos, não é igual o amor de Deus. Porque eu tenho certeza, todas essas pessoas que eu acabei de falar, você não é capaz de levar o seu filho e pregar ele numa cruz. Você não é capaz exatamente de fazer nada contra ou até mesmo o sacrifício por amor a alguém. Mas Deus assim fez. Deus assim fez porque Ele deu o seu filho, o seu único filho, exatamente Jesus, para que viesse nesta terra para exatamente morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Deus deu o seu filho por amor a mim e amor a você, independente do teu credo, da tua religião, independente do que você faça, mas Deus desde o princípio mostrou esse amor verdadeiro. Este é o amor. E como é que você retribui este amor para Deus? De que forma que você exatamente retribui para Deus o que Deus fez e ainda faz por mim e por você? Eu não sei, só você sabe da forma que você agrada a Deus. Se você obedece os seus estatutos, se você obedece os seus mandamentos, se você tem feito a obra do Senhor exatamente com dignidade, com verdade, com honestidade, de que forma? Eu não sei, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe exatamente de que forma nós retribuímos esse amor, o único amor verdadeiro. E Jesus, o seu Filho amado, também não negou esse amor, nem para o Pai e nem para mim, nem para você, porque Jesus obedeceu exatamente o que o Pai pediu. Do jeito que o Pai determinou, Jesus fez exatamente na face da terra. Ele fez de uma forma limpa, honesta, transparente, pregou o verdadeiro evangelho que serve para mim hoje, serve para você amanhã, serve para nós em todo lugar deste país. De que forma nós retribuímos o amor a Jesus? Obedecendo, lendo a Bíblia, praticando a palavra verdadeiramente, colocando ela exatamente como deve ser colocada, ou nós estamos colocando a palavra de Deus de qualquer jeito? Ou nós estamos exatamente pregando a palavra para nós termos uso e fruto para nos beneficiar da palavra de Deus? Eu não sei, mas o amor verdadeiro de Deus, Ele sabe tudo. Porque Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para fingir. Deus é sim, sim, não, não. E da promessa dele Ele tem cumprido, e da promessa dele Ele vai continuar cumprindo na minha vida e na sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Eu quero registrar a presença exatamente dos irmãos que estão nos visitando aqui hoje. E agora exatamente o irmão Carlos Magno, da Rádio Digigospel, e também da irmã Luzia, lá de Vista da Serra 1, que vem nos prestigiar mais uma vez aqui. Nos sentimos muito felizes com a presença de vocês, e também do pastor Luciano, que está acompanhando a missionária Cristina. Agora na Serra 18:1, vamos à nossa oração, porque daqui a pouquinho tem a palavra que Deus colocou no coração exatamente da missionária, colocou exatamente através do Espírito Santo, para que ela possa trazer para mim e para você mais uma palavra de bênção, mais uma palavra de salvação, mais uma palavra de correção, porque a palavra de Deus também ela nos corrige nos nossos erros, nos nossos defeitos, porque Deus é perfeito, e na sua Bíblia, na sua palavra, tem tudo o que eu preciso
e que você precisa. 18h02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Cristina, reúno ali na Igreja Batista Pentecostal Monte Sinai, que está sob a direção do pastor-presidente, pastor Adriano Silva de Oliveira. E tem ali o seu vice-presidente, pastor Luciano Silva de Oliveira.
E para mim é um privilégio poder estar aqui nesta noite para estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar todos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, o verso de número 10. Nós vamos estar lendo apenas um versículo para que possamos estar meditando, estar ouvindo aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Lucas capítulo 19, versículo de número 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente esse versículo. Quero fazer uma oração antes de tudo. E onde você estiver, e se você puder, incline a sua cabeça. Se não puder, eleve seus pensamentos a Deus. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra. Senhor, sabemos que é a Tua palavra que nos purifica, é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra, ó Deus, que vai nos levar para nos encontrar contigo nos céus. Por isso, nesta noite, eu suplico que o Senhor venha falar conosco, venha falar no mais profundo da nossa alma. Toma nas Tuas mãos, meu Senhor, a cada ouvinte nesta noite e faz o que lhe apraz. É a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos aqui diante de uma palavra a qual Jesus, ele disse em meio a uma conversa com o homem. Homem este a qual era rejeitado pela sociedade, homem este a qual era desprezado, homem este que era rejeitado pela sociedade. Mas um dia Jesus chegou ali para mudar o quadro da vida deste homem. E o relato diz que, no primeiro versículo do capítulo 19, diz que tendo Jesus entrado em Jericó, Jesus ia passando. E havia ali um homem chamado Zaqueu. A Bíblia dá algumas características dizendo que este homem ele era rico, ele era chefe dos publicanos e ele procurava ver quem era Jesus. Só que o texto diz que ele era de pequena estatura. E ele não tinha como ver Jesus embaixo, porque uma multidão acompanhava Jesus por onde Jesus passava. E a história diz que Zaqueu, com aquela curiosidade de querer ver quem era Jesus, ele procura uma árvore para subir e aguardar Jesus passar por aquele local. A história não nos fala, Lucas ele não relata como Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. Mas eu imagino que alguém que esteve lá no início, na entrada de Jericó, presenciou quando Jesus operou o milagre na vida de Bartimeu. Imagino eu que essa pessoa se apressou a entrar em Jericó contando o milagre a qual pôde presenciar. E eu imagino que em uma conversa com Zaqueu, ele chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, você lembra de Bartimeu? E eu imagino Zaqueu falando: conheço Bartimeu, o mendigo que é cego, que fica lá na entrada de Jericó esmolando, pedindo esmola, mendigando. E eu imagino essa pessoa dizendo para Zaqueu: sim, Zaqueu, só que Bartimeu já não é mais cego, nem tampouco mais esmola. E eu imagino a curiosidade de Zaqueu a perguntar àquela pessoa, dizendo: mas por quê? O que aconteceu? Bartimeu morreu? E eu imagino aquela pessoa dizendo para Zaqueu: não, Zaqueu, é porque um homem chamado Jesus, ele ia entrando em Jericó, e quando Bartimeu soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali Jesus para, e apenas com uma palavra, Jesus ele opera o milagre na vida de Bartimeu, e Bartimeu já não é mais cego, nem tampouco esmola mais. E eu creio que naquela conversa Zaqueu fala: eu só acredito se eu ver. E eu imagino a pessoa dizendo para Zaqueu: então você se prepara, Zaqueu, porque Jesus vem entrando em Jericó, uma grande multidão vem lhe seguindo, e Bartimeu, que outrora era cego, agora vem saltando, pulando e glorificando a Deus no meio da multidão. Aleluia!
E a história diz que Zaqueu agora procura uma árvore para que possa subir para poder ver quem era Jesus. Mas o que eu acho mais interessante nessa palavra é que Zaqueu, ele procura uma árvore que estava no caminho onde Jesus iria passar. E eu quero logo dizer para você nesta noite que se você quiser ver Jesus, você tem que procurar o local onde Jesus está passando. Você tem que procurar ver Jesus onde o caminho Jesus vai passar. E eu creio que Zaqueu naquele momento, ele ansioso querendo ver a Jesus. E de repente Jesus entra em Jericó. E quando Jesus vai passando, a história diz que Jesus, ele para, ele olha para cima daquela árvore e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A história diz que Zaqueu, ele se apressa a descer daquela árvore. Zaqueu, ele recebe Jesus jubilosamente. A história diz que Jesus, ele vai até a casa de Zaqueu. E ali na casa de Zaqueu, eles começam um diálogo. A história diz, Lucas registra que Zaqueu ele se levanta e fala com Jesus: Senhor, eis que eu reparto metade dos meus bens com os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus, vendo aquela atitude de Zaqueu, Jesus simplesmente ele fala: hoje veio salvação a esta casa, porque este também era filho de Abraão. Aí o versículo de número 10 que acabamos de citar agora diz Jesus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é sobre esse versículo, em cima desse versículo de número 10, que eu quero trazer uma mensagem para o seu coração nesta noite. Que eu quero falar o que Deus colocar no meu coração para transmitir para você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existia na vida de Zaqueu alguns valores que estavam perdidos. E foi necessário o Filho do Homem vir restaurar, vir buscar, trazer tudo aquilo que estava perdido na vida de Zaqueu. Existem alguns valores no decorrer da nossa caminhada que nós perdemos. E é necessário o Filho do Homem voltar a trazer, buscar aquilo que nós perdemos em meio à nossa caminhada. E a primeira coisa que Deus, que o Senhor Jesus, ele buscou na vida de Zaqueu que estava perdido, era a salvação da sua alma. Zaqueu era um judeu que cresceu sobre os preceitos e sobre a lei de Moisés. Zaqueu conhecia a palavra de Deus, mas no decorrer da sua caminhada, Zaqueu, por algum motivo, ele se afasta dos caminhos do Senhor. E agora Zaqueu decide trabalhar para os romanos, sendo cobrador de impostos. Ou seja, Zaqueu agora decide trabalhar para o inimigo do seu povo. E Zaqueu agora passa a ser odiado. Zaqueu agora ele passa a ser rejeitado. Zaqueu abre mão daquilo de mais precioso que um dia Deus deu para ele, que era caminhar na presença de Deus. E por abrir mão da sua salvação, ele passa a trabalhar para os romanos. E Zaqueu se perde em sua trajetória. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele entra em Jericó. E quando ele tem um encontro com Zaqueu, Jesus, ele torna a dar salvação para Zaqueu, porque Zaqueu estava perdido, mas Jesus entrou em Jericó para salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, e Jesus, ele trouxe a dar salvação para a alma de Zaqueu. Talvez eu esteja pregando para alguém que está me ouvindo nesta noite. Você que outrora cantou em algum conjunto, você que outrora fez parte de algum ministério, talvez você até pregava a palavra de Deus, mas devido a alguma coisa que ocorreu, você se afastou dos caminhos do Senhor. Você saiu fora da presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que assim como Jesus ele veio restaurar a salvação da alma de Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar a sua vida que está perdida.
Jesus, ele tem salvação para te tornar a dar. Basta você crer e receber a Jesus como Zaqueu recebeu naquele dia. Jesus, ele quer salvar a sua alma. Jesus, ele quer restaurar o que está perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele nesta noite quer restaurar a sua salvação. Quer te tornar da vida e vida com abundância. Mas o relato da história não mostra que Zaqueu, ele havia perdido somente a salvação. Havia outros valores na vida de Zaqueu que Zaqueu havia perdido. Zaqueu também havia perdido a alegria. Porque nós vamos ver que quando Jesus ele fala, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em sua casa. O relato diz que Zaqueu ele desce jubilosamente para encontrar com Jesus. Isso mostra que Zaqueu, outrora, ele não tinha essa alegria, ele não tinha essa felicidade. Isso mostra que a alegria somente Jesus pode dar. Um homem rejeitado, um homem desprezado pela sociedade, ele não pode ter alegria. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, Jesus ele tem poder para trazer alegria na alma que está triste. Jesus ele tem poder para trazer alegria na alma que está cabisbaixa. Jesus ele tem poder para trazer alegria na alma que só chora. De repente você que está me ouvindo, você não tem mais o prazer de viver. Você já não tem mais alegria, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa alegria que você não tem mais, Jesus ele pode tornar da alegria para você nesta noite. Basta você tão somente entregar sua vida a Jesus Cristo, porque Jesus pode trazer alegria para a sua vida. Outra coisa que havia perdido na vida de Zaqueu, que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Zaqueu já não tinha mais amor por ninguém. Porque o relato diz que Zaqueu ele defraudava as pessoas, ou seja, ele cobrava impostos além do que ele devia. Ele roubava as pessoas, e quem rouba ele não tem amor pelo próximo. Mas a partir do momento que Zaqueu teve um encontro com Jesus, aquele amor que havia se perdido na vida de Zaqueu, quando ele conheceu o Evangelho lá atrás, quando ele conheceu a palavra de Deus lá atrás, Jesus tornou a trazer amor para a vida de Zaqueu, a ponto de ele falar, eis que eu me reparto metade dos meus bens com os pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Somente uma pessoa transformada pelo poder da palavra pode ter um amor a ponto de dividir aquilo que ele tem com o seu próximo. Somente alguém que recebeu a Jesus como Salvador na sua vida pode ter um amor ao ponto de abrir mão daquilo que lhe pertence para dividir com alguém que ele não conhece. E Jesus fez isso com Zaqueu, restaurou o amor. Mas existe ainda algo para a gente findar, que estava perdido na vida de Zaqueu. O texto diz que quando Jesus ele se encontra com Zaqueu, ali embaixo daquela árvore, Jesus simplesmente diz para ele assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Existia alguma coisa que estava perdida dentro da casa de Zaqueu. Jesus precisava fazer algo dentro da casa de Zaqueu, porque se o problema fosse só com Zaqueu, ali embaixo daquela árvore, Jesus havia dado a palavra para Zaqueu e teria seguido viagem. Mas existia algo dentro da casa de Zaqueu que precisava ser tratado. A história não diz, mas eu imagino, quem sabe era o seu casamento. De repente o casamento de Zaqueu estava perdido, de repente quem sabe um filho, de repente não sei, mas Jesus entrou ali na casa de Zaqueu para dar vida, para trazer de volta aquilo que se havia perdido. E eu quero encerrar nesta noite dizendo para você, de repente você está com seu relacionamento perdido, talvez o seu filho está perdido, a sua filha, não sei o que está perdido dentro da sua casa. De uma coisa eu tenho certeza, Jesus ele vai entrar hoje na sua casa. E o Filho do Homem vai buscar o que estava perdido. Eu não sei se é o seu casamento, eu não sei o que é. Mas Jesus ele pode trazer a restaurar aquilo que está perdido.
Creia tão somente que Jesus ele pode fazer. Eu quero orar por você nesta noite. Você que talvez se encontra nessa situação como Zaqueu outrora se encontrou. Entregue a sua vida a Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, porque o teu Filho é aquele que restitui aquilo que está perdido. Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos este homem, esta mulher que chora. Esta criança, talvez, ó Deus, que está desenganada, que outrora teve saúde, mas hoje está com a saúde perdida. Eu sei que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus amado, Deus querido, toma nas tuas mãos, entra com a providência, restaura, cura, liberta, salva. É a nossa oração feita, ó Deus, porque cremos que o Senhor tem poder para isso. Te louvamos por tudo e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 23 minutinhos, 18 e 23. Louvamos a Deus pela vida da missionária Cristina, da Igreja Batista Pentecostal, Monte Sinai, ali de Barcelona. Queremos também agradecer aos nossos amigos, irmãos, ouvintes do programa Falando de Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, de todo o planeta Terra, aonde possa chegar a palavra de Deus, porque o mais importante aqui não é talvez o locutor, o mais importante não é o mensageiro, mas o mais importante deste programa é a palavra de Deus, e não importando o tempo que ela foi pregada, porque aqui nós sabemos, nós temos nosso horário da nossa programação, e aqui os mensageiros sabem que eles têm um tempo a trazer a palavra, mas o tempo da palavra é o Espírito Santo de Deus que coloca na boca do mensageiro para ele trazer o recado que Deus quer. Nós abrimos a nossa programação e falando sobre o amor de Deus, falando sobre o amor verdadeiro. E a missionária que quando relatou exatamente a palavra dentro da sua mensagem, relatou a palavra amor. O amor que Cristo tem por mim e por você. Zaqueu não conhecia Jesus. Zaqueu ouvia falar desse Jesus, como eu e você ouvimos falar desse Jesus. Mas nós, de repente, nós deixamos Jesus entrar na nossa casa. Ou até mesmo, nós fomos para onde que Jesus estava passando. Talvez você ouviu Jesus passando numa praça quando tem uns irmãos pregando. Talvez você viu Jesus passando dentro de um ônibus quando tem alguém entregando um panfleto. Talvez você ouviu Jesus passando quando você foi visitar uma igreja. Talvez você ouviu Jesus passando quando você estava evangelizando ou alguém evangelizando dentro do hospital ou até mesmo dentro do presídio. Jesus está passando neste momento, como a missionária falou, em qualquer lugar. A única vez que nós não vemos Jesus passar é quando nós fechamos o ouvido para não ouvir a sua palavra. É quando nós fechamos o coração para não entender o recado que Deus quer nos dar. Jesus está passando. O amor de Deus exatamente através do seu Filho, como da mesma forma que Deus mandou o seu Filho a morrer por amor a mim, Jesus também, por amor a mim, por amor a Zaqueu, ele foi repousar, ele foi até a casa de Zaqueu. A missionária exatamente trouxe a fala muito importante, porque Jesus no estalo, ele nos conhece, ele pode fazer, mas Jesus quis mais no íntimo da minha vida e da sua vida, no íntimo de Zaqueu. Jesus queria saber exatamente, deixar Zaqueu se abrir com ele. Porque quando na multidão, assim que está o relato da história,
Zaqueu foi até, subiu sobre uma figueira. Zaqueu exatamente de baixa estatura. Zaqueu tinha todos os mecanismos que Jesus poderia resolver. Mas Jesus queria mais de Zaqueu. Jesus queria um contato com a família ou até mesmo com o habitar de Zaqueu, conhecer ele. E é assim que Jesus faz comigo, faz com você. A qualquer momento é nós reconhecermos que nós somos pecadores, é reconhecermos que nós fazemos algo que desagrada a Deus. E Deus está passando, Jesus está passando, Jesus está visitando, Jesus está incomodando a mim, incomodando a você todos os dias quando nós mentimos. Não quero dizer que eu minta, mas eu quero dizer que quando nós praticamos algo que vai ao desencontro de Deus, aí Jesus vai nos visitar. No sono, no trabalho, na escola, na igreja, na brincadeira, em qualquer lugar, Jesus, ele vai nos visitar. Eu quero agradecer aos nossos visitantes que estão aqui presentes. Mais uma vez, nosso amigo e irmão Carlos Magno, diretor, presidente da Rádio Digigospel, uma das nossas agregadas que assumiu o compromisso, não foi com a Rede Popular, ele assumiu o compromisso com a Palavra de Deus, de propagar a Palavra de Deus em outros países, como a Rádio Digigospel, ela tem essa expansão exterior, exatamente. Nós não falamos porque nós não gostamos de audiência, mas a Rádio Digigospel tem uma proporção, como também a Rede Popular, com as rádios agregadas, tem a proporção de ouvintes que nos ouve, tanto pelo sistema de rádio via cabo, como também pelo sistema da rádio online, com a mesma TV Popular. Porque nós não queremos inflamar aquilo que Deus não quer que nós devemos falar. Porque nós não estamos aqui em busca do primeiro lugar do Ibope, nós não estamos em busca de saber que temos tantos mil ouvintes, milhões de ouvintes neste momento. Não, nós queremos saber que tem uma pessoa que possa estar em cima de uma árvore agora, ouvindo a palavra de Deus. Que uma pessoa possa estar exatamente embaixo de uma caixa. Eu vou transferir do século passado para o século hoje. Porque hoje as nossas caixas do programa, exatamente do Falando de Jesus, elas estão nos postes, elas estão exatamente, talvez, desculpe a expressão da palavra, mas com todo respeito, nos becos, elas estão pelas vielas, às vezes até mesmo pelos valões, elas estão situadas de norte a sul e leste dessa região da Grande Vitória. Mas de repente tem alguém que está na praça sentado, triste, de repente está aí com algum problema, mas Deus o colocou ali naquele lugar, nesta hora, para ouvir essa mensagem. Talvez você não esteja em cima de uma árvore, mas de repente você está num ponto de ônibus, de repente você está no seu serviço, de repente você está no sofá da sua casa, de repente você está aí em algum lugar e você ouviu que o Espírito Santo de Deus usou a missionária Cristina para trazer esta mensagem. Programa Falando de Jesus está sempre aqui, de segunda a sábado, não a serviço do homem, mas a serviço de Deus. Programa Falando de Jesus, agradeço a Ele, em nome de todas as rádios, Rádio Fonte, Educadora Talento, Rádio Cultura, Rádio Popular, radiopopular.blog, NET, Digigospel, todas elas, a vocês que nos assistem no exterior, que Deus possa continuar te abençoando e que toca no teu coração, que te incomoda, para que você empreste o seu ouvido, não para um programa Falando de Jesus, que nós não estamos em busca desse ouvido, nós estamos em busca da palavra de Deus. Então que você possa ouvir a palavra de Deus hoje e sempre. Independente que seja aqui na rádio, na Rede Popular de Rádio, independente que seja aqui no programa Falando de Jesus, mas que você ouça a palavra de Deus, numa igreja mais próxima da sua casa, numa praça, num ponto de ônibus, ou dentro do hospital, ou dentro da prisão, quando alguém te entregar um panfleto, não ignore, porque Jesus está passando e quer falar com você. Quando alguém que fala, eu quero falar de Jesus para você, dê ouvido, porque de repente aquela palavra pode mudar totalmente a sua vida, como mudou a vida de Zaqueu. A todos vocês, uma excelente tarde, que Deus possa permitir, e se for da sua vontade, para amanhã nós estarmos de volta para mais um programa Falando de Jesus.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como